Olá, hoje vamos fazer um grande passeio pelo mundo da moda. Minha convidada é audaciosa, confiante e muito perseverante. Natural de Canela, filha do seu Arlindo e da dona Zenaide, é formada em artes e possui uma longa e reconhecida trajetória como criativa em vestidos de noivas. Casada há 43 anos com Hernani, a mãe da Gabriela, da Camila, do Thiago e da Júlia, tem seu trabalho prestigiado internacionalmente e até mesmo em novelas e no cinema. Dona de um talento inigualável, realiza em seus ateliês em Porto Alegre, São Paulo, todo o processo de criação, modelagem, costura e os bordados das suas peças exclusivas. Hoje teremos uma conversa de peso com Solange Isopo Piccoli. Solange Piccoli, um grande prazer receber a senhora para essa conversa de peso. É uma grande deferência para o nosso Rio Grande do Sul ter esse talento aqui com a gente ainda, porque poderia estar tranquilamente morando lá em São Paulo, né? Ah, poderia. São Paulo está lhe chamando, é isso? Está chamando, mas a gente não Deixa vai a loja lá, deixa a tá loja andando, lá, bonitinha. tá tudo certo. Aqui no Sul é bem melhor. Como é que nasceu esse dom aí, e como é que se desenvolveu isso para ti, Solange? Ah, eu acho que foi muito especial, assim, foi muito de família, de ver a minha avó fazendo flores. A avó já era... A avó já fazia flores de noiva, bordados. Então, eu me criei com linha, agulha e tesoura. Então, eu me lembro que eu era criança e eu ajudava a minha avó a fazer as coisas. E a minha mãe também fazia, apesar de ser uma família muito numerosa, a minha mãe fazia esses trabalhos para ajudar na formação dos filhos, que nós somos em 10 irmãos. Então, era uma família muito grande. E o meu pai sempre disse, eu não quero nenhum filho trabalhando de empregado. Vocês se virem, cada um. E hoje, graças a Deus, os 10 filhos, todos são empresários, cada um tem a sua empresa. Todos empreendedores. Todos empreendedores. Que turma, hein? Então, e na área da moda, 4. 4 mulheres e os homens toda na área da construção civil. Olha só. Então, a gente se criou nesse meio de flores, de noiva, de tecidos. E isso sempre me encantou, eu sempre fui fascinada por costura. E até eu dizia para a mãe, eu não vou precisar estudar, porque eu quero ser costureira, então para que estudar? Daí a mãe, que era muito sábia, disse assim, minha filha, tu quer ser costureira de fundo de quintal, daí tu não precisa estudar. Daí eu não entendia por que ela dizia aquilo, né? E daí, hoje eu sei por que ela dizia aquilo. Porque se a gente não tivesse se aperfeiçoado, estudado, eu ficaria uma costureira em casa, não teria crescido, não teria descoberto o mundo, como a gente diz, nesse meio da moda, que é um meio que é muito difícil. É extremamente competitivo. É muito competitivo, principalmente eu morava em Gravataí, sair de Gravataí para ir para Porto Alegre já foi um passo super audacioso, porque a gente não tinha condições não é que uma família que, minha filha, daqui o dinheiro vai lá e abre uma loja. Não, eu vendi meu carro, que eu tinha, daí aluguei uma loja e comecei, porque eu acreditava no talento. Então, eu e a minha irmã, a Magda, a gente abriu lá, depois de ter aberto aqui em Novo Hamburgo, antes a gente tinha em Novo Hamburgo, eu e a Rosaura, daí depois eu fiquei em Gravataí, depois fui para Porto Alegre com a Magda. Então, a gente sempre teve essa ligação com as irmãs. E esse processo todo foi acontecendo. As pessoas começaram a gostar. No momento que a gente foi para Porto Alegre, a gente teve uma divulgação muito grande, porque as pessoas começaram a ver coisas diferentes daquele... Eu lancei o aluguel de vestido de noiva, eu e a Inês, noivas daqui, fomos as primeiras que fizeram. Então, todo mundo achava, ai, que horror alugar vestido. Só que era uma coisa moderna para aquela época, ninguém fazia isso. Então, assim, a gente começou praticamente juntas, sem uma saber da outra. Eu lá em Porto Alegre, em Gravataí, e ela aqui em Novo Hamburgo. E isso foi crescendo, até que há 4 anos atrás, a gente só faz agora sob medida para venda e com exclusividade, né? A gente
Belo posicionamento. A gente se posicionou no Mas mercado. as pessoas que olham não devem entender toda essa construção aí que data de mais de 40 anos. Mais de 40 anos. As pessoas veem a grife e pegou valor essa grife, né, Solane? E aí não entendem o quanto de suor, de transpiração, de noite sem dormir, de muito trabalho existiu por trás, né? Foi muita perseverança, né? Uma das características que tu colocaste. Que são minhas, Que é de tentar continuar. E nunca desistir. Eu acho que isso é uma característica dos meus pais, que a gente herdou deles. Porque uma família que tem 10 filhos não é brincadeira, né? Não é para qualquer um, como eu digo. E eu acho, e eles sempre nos incentivaram a estudar, a crescer. Na época não tinha como estudar moda, né? Não, nem existia moda. Hoje não tinha nem revista. O curso da Fevalha, a tua filha Júlia está lá, é professora, É né? Professora, não Mas tinha na nem época noção. não tinha isso. Não tinha nem revista. Tu tinha que... eu acho que isso já nasce com a gente. Então, assim, não tinha nada. Não tinha como tu ter uma referência de uma revista de moda, como tem hoje, que tu pega o celular e tu tá vendo o desfile que aconteceu em Paris. Hoje, em 15 minutos, tu sabe o que está acontecendo na moda no mundo inteiro. Então, essa diferença de geração foi muito rápida. Né? E se a gente não se adapta, tu baila na curva. Né? As tuas 3 filhas também foram fazer moda. Sim, a Júlia foi a terceira, a Gabriela fez artes visuais na URGS, daí com Tu também é formada em artes e estudou arquitetura também. Né? E a Gabriela fez artes e depois se especializou lá em São Paulo em moda, em modelagem. As 3 trabalham hoje? As 3 trabalham. A Camila já era formada em radiologia, depois fez moda em Caxias, e a Júlia disse que não ia ser burra, que já ia fazer moda direto. Então a Júlia foi a mais esperta. Então elas ajudam muito nessa parte criativa. A Gabriela desenvolve toda a coleção lá em São Paulo, a Júlia dá aula aqui e dá assessoria 2 vezes por semana para nós em Porto Alegre. E a Camila é a minha fiel escudeira, tá? Para todas as horas e dias ela está ali comigo, né? Então a gente tem uma equipe bem embasada, bem... Uma loja em São Paulo, na badalada Oscar Freire. Isso deve ter sido um grande presente para ti, a oportunidade de construir essa... Foi uma oportunidade pela audácia mesmo. A gente passou, aluga-se e vai ser aqui. E naquela época, há 8 anos atrás, os pontos em São Paulo eram simplesmente... não tinha como. Era assim, 600 mil, há 8 anos, um ponto comercial. Não tinha como imaginar uma loja em São Paulo, muito menos na Oscar Freire. E realmente, eu acho que aquela loja foi um presente, porque não tinha ponto, estava para alugar. A gente parou na frente do táxi, desceu, ligou e... Fechou na hora? Fechei na hora. E a gente está lá até hoje. 8 anos isso? Vai fazer 9 já. Como é que surgiu Viena? Também foi por acaso. Hoje a Solane Piccoli é uma marca internacional, é uma grife internacional. A gente está presente na Áustria desde fevereiro desse ano. Desde fevereiro desse ano. Mas a gente já estava há 4 anos fazendo feiras na Áustria. A convite do consulado brasileiro na Áustria. A gente conheceu uma menina que trabalhava na ONU e que veio numa feira em São Paulo. Daí viu o nosso trabalho, convidou para nós expor na feira. O governo apoiou para a gente participar dessa feira, eu, o Everton Rosa e mais uma menina de São Paulo. Então, a primeira feira que a gente fez lá, o Everton, que é daqui de Novo Hamburgo também, que é um talento, um dos melhores fotógrafos que eu conheço, do mundo também. E ele a gente fez o stand, então a gente participou 3 anos dessa feira. E daí no 4º ano, então, a gente resolveu que estava difícil sem estar lá, para fazer os vestidos, para vender, para as pessoas conhecerem o trabalho. Então, assim, todo mundo já estava esperando e daí surgiu a oportunidade, a gente locou um espaço, que fez um pequeno ateliê e a loja junto, né, na frente, e a Niele, que é a que cuida da loja de lá, que faz as guirnaldas, que é a nossa parceira e faz toda a parte de editorial,
que cuida da loja e faz atendimentos. Vocês fizeram um editorial lindíssimo lá. Sim, a gente já fez vários. Os primeiros foi o Everton que fez lá em Viena mesmo. Porque Viena tem toda uma história na minha vida. O primeiro filme que eu vi foi Cissa Imperatriz. A primeira coisa de moda que eu vi foi o vestido da Cissa. Então não foi por acaso? Não sei, acho que não. A primeira vez que eu fui a Paris, tinha uma exposição do vestido da Cissa. Então, assim, essas coisas sempre me fascinaram. E quando a gente teve essa oportunidade de ir para lá, fazer esse editorial lá, foi uma coisa mágica, assim, uma coisa que não tinha explicação. Então, foi tudo muito lindo, assim, muito inusitado e muito inesperado. E eu acho que isso aí também faz esse glamour, essa... Eu acho provável que se hoje a Imperatriz Cissa fosse fazer um vestido, eu quero seria fazer. assinado por Solane Pico. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida, hoje, numa conversa de mesa com Solane Pico.